Sejam todos bem-vindos. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre ansiedade, né? E separei aqui algum material, né? Para pelo menos a gente tirar algumas dúvidas e entender um pouquinho. A gente vai ficar só meia hora juntos, conforme for né, a intenção na próxima semana a gente fazer de novo e completar. E aí eu queria que vocês, assim, quem tivesse, me dizem onde vocês são, né? Se vocês puderem colocar o nome do estado, do país, já ajuda. E o pessoal dos Estados Unidos, beleza. A galera dos Estados Unidos está toda em peso, né? A Sara, oi Sarinha. Beleza, bom ter vocês aqui. E é legal porque a gente junta todo mundo, né? Pessoal de vários países, muito bom. Então, tipo, enquanto a gente vai, como é pouco tempo, né? Eu separei aqui algumas perguntas para a gente responder também. Mas assim, separei para a gente conversar um pouquinho, explicar um pouquinho o que é ansiedade, né? Depois a gente fala um pouquinho dos sintomas, explica um pouquinho também o tratamento e aí abre para perguntas, tá bom? Então, muito bem. É minha primeira live, então, tipo, vocês estão inaugurando, né? E vai ser bem legal. Já tô sentindo que o pessoal tá junto. Obrigada pelo carinho. Vamos virar então aqui. Então, assim, separei aqui, ó. Todos bem-vindos. E eu vou estar explicando um pouquinho sobre ansiedade. Vamos lá, então. Todos prontos? Vençam. Então, vamos lá. Então, tipo, isso aqui no caso eu separei para vocês conhecerem também minha família, bem rapidinho para dar uma introdução, né? Essa família Porto, essa família é a família que também atende no consultório. Nossa família toda trabalha com psicanálise e atendendo, né? Atendemos juntos. É uma família cuidando de famílias. No caso, a gente tem um consultório que é no Rio de Janeiro, mas a gente atende bastante online. Então, 80% do nosso público é online, né? A gente faz diferentes trabalhos com crianças, com adolescentes, né? Com jovens. E aí eu coloquei aqui, que eu gosto dessa figurinha aqui. Tá dando pra ver direitinho essa maçã? Tá dando pra ver? Então, aí no caso a gente tá vendo aí duas maçãs, né? Uma felizinha e a outra triste. Aparentemente feliz, mas no fundo tá triste. É assim que a gente se encontra muitas das vezes, né? A gente tá vivendo um tempo bem diferente e aparentemente até a gente tá feliz, tá sorridente, mas no fundo a gente tá preocupado, tá ansioso, tá agitado. E principalmente na primeira semana eu acho que o pessoal tirou um pouquinho de letra, na segunda também, mas aí o tempo vai passando, as semanas vão passando e aí a pessoa vai ficando cada vez mais triste. E como a gente está em casa, fica mais complicado também da gente expressar como a gente está, né? Então a gente tem que disfarçar, a gente tem que ficar, às vezes, fazendo cara de que tá tudo bem, mas só Deus sabe como é que a gente está lá dentro, né? Então, a gente vai estar, então, falando um pouquinho sobre isso. Então, a gente está vivendo um tempo em que doenças emocionais aquelas que estavam abafadas estão surgindo, né? E é muito complicado. As doenças emocionais né, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E é importante a gente ter equilíbrio nessas três áreas. E se alguma dessas áreas entra em desequilíbrio, gera doenças. E o mais engraçado nas doenças emocionais é que a gente não, às vezes não leva muito a sério, né? A gente leva a sério quando é uma doença no corpo, não muito a sério quando é uma doença emocional. Mas as doenças emocionais,
elas, quando chegam ao corpo, é porque elas já passaram do emocional. Então, muitas das vezes as doenças são da alma, né? A raiz, a causa. E quando surge no corpo, quando a gente procura ajuda no corpo, é porque já passou, né? A causa, muitas das vezes, né? As doenças psicossomáticas, elas estão na alma. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio, né? No corpo, na alma e no espírito. E o que a gente está vivendo hoje são doenças emocionais, ah, aquilo que estava abafado nesse tempo de quarentena, né, amigo? Não tem como, né? Começa a surgir, começa a botar para fora. Então é um tempo também importante da gente levar como também um tempo de se cuidar, um tempo de se respeitar, um tempo de entender, de se entender, né? E isso é importante. Vocês estão entendendo? Dá um ok aí. Não estou entendendo? Estão junto? Tá dando para entender? E aí? Dá um ok aí. Fala aí, José. Então, estamos entendendo. Ok, joia. Então, o que acontece? Nessas doenças emocionais, eu vou virar aqui de novo. Então, a gente vai falar hoje sobre uma, né? E aí, o isolamento social que a gente está vivendo, a gente antes já tinha esse isolamento, né? Antes já era um isolamento, as pessoas ficavam isoladas. Agora, realmente, a gente não está só isolado, a gente está em quatro paredes, né? Todo mundo junto, mas ao mesmo tempo isolado. Então, assim, é uma boa oportunidade também de estar em casa e sair do isolamento, que é uma coisa que a gente também não tem visto hoje, né? As pessoas estão em casa, não dá para sair, né? Mas mesmo assim, mesmo todo mundo junto, continua todo mundo isolado. Então é um alerta que a gente, né, na área emocional, já que quem quer ah, carinho de vocês. Cheio de coraçãozinho, obrigada. Então, assim, é importante a gente entender que se a gente está todo mundo junto numa casa, né? Então é importante também a gente aproveitar essa casa, né? Aproveitar esse espaço, aproveitar esse tempo para conhecer quem são esses nossos filhos, quem é esse nosso esposo, quem é essa pessoa que a gente está andando, ou a pessoa que também está sozinha, né? Se entender um pouquinho melhor. Então, é importante sair do isolamento. E esse sair do isolamento não é sair, né? Porque todo mundo tem que ficar em casa. Mas sair das redes sociais, muitas das vezes, para ficar conectado com a família, com as pessoas que nos cercam. Isso é importante. Ok, então vamos lá. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre doenças emocionais, que é a doença na alma. Tá dando pra ver direitinho a figura? Acho que tá, né? Então, beleza. As doenças emocionais, que são as doenças da alma, elas têm vários níveis, né? É, tem doenças que são leves, né? E doenças que são mais profundas. Com uma doença leve, com um transtorno, assim também, como é no físico, também é na alma. Então, assim como a gente se levar um tropeção e fazer um machucado, a gente passa um band-aid, né? E tudo bem, né? Que seria isso aqui. Mas se a gente cair de uma altura muito alta e tiver que, a gente tem que ir para o hospital e às vezes até levar ponto. Então, assim também é a doença emocional. A doença emocional, ela também acontece da mesma forma. Existem doenças emocionais ou problemas ou transtornos que são leves, em que a gente conversando ou falando uma palestra, a coisa é resolvida bem rápido. Existem problemas e transtornos que não, que precisam, que são mais profundos, né? Precisam de um acompanhamento mais devagar, mais perto, né? Então, não existe um nível só. Tanto é que o transtorno de ansiedade, né? Ele tem vários níveis, ele não tem só um nível.
Então é importante a gente entender que as doenças emocionais elas vêm para nos alertar, né? Porque alguma coisa está fora do equilíbrio. Lembra quando a gente comentou, né? Que eu comentei que a gente tem que estar em equilíbrio no corpo, na alma e no espírito? E se alguma dessas áreas não anda junto, se alguma dessas áreas tem algum problema, ela vai dar algum sintoma e normalmente é na área emocional. Como a área emocional é uma área que ninguém vê, a gente vai empurrando com a barriga, né? E aí só vai começar a se tocar quando estoura, estoura onde? No corpo, né? E aí sim a gente procura a ajuda profissional na área de corpo, começa a tomar medicação, mas a medicação só trata o sintoma, não a causa do problema, né? Que normalmente é uma coisa mais profunda que a gente trabalha em terapia, ok? Muito bem, vamos continuar então, vai dar tempo. Então a gente vai estar falando hoje sobre um tema que é a ansiedade. Poderia falar sobre depressão, poderia falar sobre outro sintoma, mas a gente hoje escolheu a ansiedade, né? Ou seja, vocês escolheram. Então lá vamos. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, né? Tem a ansiedade positiva, que é a ansiedade boa, né? Que é em níveis, é uma ansiedade em equilíbrio e é ela que nos motiva para agir, é ela que nos impulsiona para estudar, para a prova, que nos motiva a nos arrumarmos para a entrevista de emprego. Então, a ansiedade tem a ansiedade positiva, né? Porque ansiedade todo mundo tem, só que quando está em desequilíbrio, ela se torna às vezes uma doença. Mas ansiedade, né, é um sentimento que todo ser humano vem no kit bagagem dele, né? É inato. Ok? Como saber o nível só a terapeuta consegue? Então, os níveis de ansiedade, eles variam. Normalmente o terapeuta ele tem alguns, né, algumas perguntas, quando faz acompanhamento ele conhece melhor, né? Ele sabe melhor o nível que a pessoa tá, facilita. Agora, a pessoa mesmo, vou falar aqui mais ou menos, vocês vão entender um pouquinho melhor. Peraí. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. E o que a gente está vivendo hoje, por que está todo mundo, né? Estamos vivendo um tempo de muita ansiedade. Porque se a pessoa teve algum transtorno de ansiedade e durante o tempo foi abafado, né? Abriu-se a caixa aí e tá todo mundo com estresse, com uma ansiedade muito elevada, né? Então, o excesso, quando a gente começa a se preocupar muito com o futuro, porque existem a depressão, que é excesso do passado, a ansiedade, que é excesso do futuro, e o estresse, que é o excesso do presente. Né? Hoje a gente vai estar falando sobre excesso de futuro, que é a ansiedade, mas existem outros níveis. Oi, Maia Edith, a de Portugal, beijinho, a tia. Que bom te ver por aqui. Tia Andina, manda um beijinho para tia Andina. Então, vamos estar falando então sobre transtorno de ansiedade. Ela é a preocupação persistente por 6 meses, uma preocupação de difícil controle associada a 3 ou mais dos seguintes itens: a inquietude, a fadiga, a dificuldade de concentração, a irritabilidade, a tensão muscular e a perturbação do sono, né? Então, esses são alguns sintomas que ficam muito recorrentes na pessoa. Então, não é qualquer ansiedade, se a pessoa está preocupada com o futuro, pronto, já tô doente, tô com ansiedade. Não, é alguma coisa que demora um pouquinho mais, né? A gente estamos na era em que tudo a gente busca no Google, né? Então, tipo, a gente vai colocando, joga alguns sintomas lá e o Dr. Google fala que você fala sobre ansiedade, ansiedade, aí você se encaixa. Mas tem que ter uma pessoa, um profissional, né?
para estar acompanhando, para estar vendo o nível de ansiedade que aquela pessoa está tendo, né? Porque existem níveis, né? Como foi a pergunta aí atrás, existem níveis e o profissional é que vai estar dando nível, né? Conforme o nível, tem níveis de ansiedade que tem que entrar com medicação, não tem como só terapia. A terapia, o ideal é buscar a terapia antes de entrar na medicação, que é uma das coisas que as pessoas normalmente não fazem. As pessoas, quando vão procurar terapia, né, quando vão procurar ajuda na área emocional, elas já ultrapassaram todos os limites dela, estão tomando já medicação e aí vai procurar terapia. Mas o ideal, né, o que a gente tem como ideal é quando a pessoa começa a ter sintomas, né, sintomas de agitação, né, sintomas de ansiedade, sintomas de inquietude, ela já procurar ajuda para não necessitar de uma medicação, né? A medicação deveria ser o último estágio, que normalmente é o primeiro e depois que a pessoa procura. Porque o que acontece? A gente, quando o paciente chega já medicado, tem pessoas que chegam no nosso consultório e não tem como a gente atender. A gente encaminha para o psiquiatra, lá a pessoa toma medicação e depois com a medicação ela volta para a gente, porque a pessoa muito surtada, né, com muita ansiedade, ela não está no consultório. Ela fica muito agitada, ela não fica na terra. Então, tipo, como é que você vai trabalhar coisas internas, né? A causa do problema, não o sintoma, porque a ansiedade é um sintoma, né? O transtorno de ansiedade é um sintoma. A causa desse sintoma é outro departamento que a gente trabalha em terapia, né? Então, quando a gente tem que trabalhar a causa, a gente tem que estar com a pessoa inteira. E muitas das vezes a pessoa, para estar inteira, tem que estar medicada. Sem medicação, a pessoa às vezes não consegue trabalhar alguns conteúdos, né? E à medida que a pessoa vai tratando essa ferida da parte automaticamente, né? À medida que ela vai trabalhando a parte interna, automaticamente a medicação vai diminuindo, né? Porque a medicação ela só é paliativa, né? A pessoa que precisa de medicação para dormir toma um comprimido ou meio comprimido, daqui a alguns meses tem que tomar dois, três. Ou seja, a gente só trabalhou o sintoma, não trabalhou a causa do problema. E o ideal é trabalhar algo mais profundo, o que está causando a insônia, o que está causando a agitação. E isso a gente não descobre tomando medicação. A medicação é só para tirar os sintomas do problema, não a causa, né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá então, continuar. Então, aqui eu coloquei alguns sintomas, né? Porque a ansiedade ela não afeta só a pessoa, ela afeta também a família, afeta também os filhos, afeta todo mundo, afeta o cachorro, afeta o gato, todo mundo que está em casa é afetado com uma pessoa muito ansiosa, né? Então a pessoa, aqui eu coloquei, tem algumas características, alguns sintomas, ó, rói as unhas, agitação e balanço nas pernas e braços, enjoo e vômito, tontura ou sensações de desmaio, irritação e dificuldade para dormir, dorme, dor, aperto ou palpitações no peito, né? Que é taquicardia, né? A dor como se fosse um infarto, né? Falta de ar ou respiração ofegante. Essa falta de ar é que é muito confundida, né? Com Covid, né? Com o que a gente tem acompanhado aí. Dor de barriga ou diarreia, tensão muscular que causa dor nas costas. Ou seja, são sintomas ah, que normalmente a pessoa às vezes fica só no sintoma, ela fica presa a esse sintoma e passa a tomar remédio para tirar esse sintoma. Sintomas não são a causa do problema, são só a forma que o corpo está dando sinal de que não está bem, de que tem alguma coisa interna que precisa melhorar. Então,
Aí eu coloquei aqui, ela atinge todas as idades. Ansiedade, ela atinge transtorno de ansiedade, atinge todas as idades, desde criança até idoso, todas as idades. Por isso que é importante quando a gente está nesse período, principalmente que a gente está em casa há muito tempo, com criança pequena, com bichinhos, os bichinhos também estão acostumados a não ter tanta gente em casa, a ter mais saídas. Então, assim, a rotina da casa muda toda. Então, é importante a gente acalmar a casa, né? Diminuir o ritmo da casa, não falar tanto, não agitar tanto. Então, é importante ir diminuindo, porque a ansiedade ela é contagiosa, né? É meio contagiosa. Então, é, não é que contagia, não é uma doença que contagia, mas assim, uma pessoa agitada também acaba agitando outra pessoa e agitando a família toda. Então, o que a gente né, pode como indicar é que a gente se acalme para acalmar a família toda. Principalmente crianças, crianças e idosos, né? É, é muito importante a gente estar atento e passar sempre a tranquilidade para que haja mais paz, né? Principalmente nesse tempo. É essencial. Muito equilíbrio aí, muita inteligência emocional. Então aí eu coloquei, olha que bonitinho, coloquei aqui para a gente entender melhor, né? O sintoma, que é o que aparece, que é a dor, a aceleração no corpo, a respiração ofegante, o suor frio e a causa que é mais interna. O sintoma, que é essa parte aqui, né? A parte que aparece, a parte que a pessoa quando pergunta sobre ansiedade, transtorno de ansiedade, ela fica preocupada no sintoma, né? Ah, eu tô assim, eu tô assado. Então fica preocupado só em melhorar o sintoma. Só que o sintoma é o reflexo do que está lá embaixo, da raiz, né? Da causa do problema. E a causa do problema normalmente é tratada em terapia. Essa área aqui é medicação, né? Ou então alguns exercícios que a gente passa, que eu vou passar no final, no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre alguns exercícios, mas os exercícios também são paliativos. Eles não trataram a causa do problema. E aí, quando a gente, às vezes, tem no consultório o paciente, ele vem com sintoma, a gente passa alguns exercícios, a pessoa melhora e logo depois ele sai. Mas a gente ainda não trabalhou, não chegamos nem a trabalhar a causa do problema, né? A gente só tirou a pessoa do primeiro estágio, né? É como se tirasse do CTI para enfermaria, para depois trabalhar algo mais profundo. Mas normalmente o paciente, quando está logo no primeiro estágio, passou o sintoma, a pessoa já sai e aí perde a oportunidade de trabalhar a causa do sintoma. E aí, mais um pouquinho à frente, vai dar de novo sintoma, porque o sintoma foi trabalhado só de forma paliativa. Tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido. Tá dando para entender? Tipo iceberg, isso. Tipo iceberg, isso mesmo. Show, Claudinha. Isso aí, ó. Adorei ter vocês todos reunidos aqui. Muito, muito massa. Muito legal. Então vamos lá. Então, até aqui, então, a intenção era esclarecer um pouquinho sobre a ansiedade, bem The Flash. Aí eu separei aqui algumas perguntas, né? Não vou dar nome até para preservar. Foram muitas perguntas, fiquei surpresa. Algumas eu não vai dar para responder aqui. Eu separei só algumas para a gente responder por causa do tempo. Então eu vou estar respondendo lá no meu Instagram, @doutora Georgina Porto. Me segue lá para a gente ir trocando, conversando. Eu vou estar respondendo as outras perguntas. E provavelmente semana que vem a gente faz mais uma live, né? Pra gente continuar outro transtorno ou mesmo, aí dependendo do que a gente vai conversando juntos essa semana, tá bom? Então vamos lá, vamos às perguntas. A primeira pergunta, que achei bem interessante, é: transtorno de ansiedade tem cura? Então, transtorno de ansiedade
Normalmente, os transtornos eles não têm cura, né? Pela ciência, né? Pelos estudos, não tem cura. Porque é como um vaso, eu até separei aqui um vaso rachado. É como um vaso rachado, então transtorno é como se houvesse uma rachadura. E nessa rachadura, a pessoa trata, mas fica mais delicado. Então, tipo, se a pessoa às vezes faz um acompanhamento toda semana, à medida que vai se autoconhecendo, porque o transtorno de ansiedade, o sintoma, quando a gente vai trabalhar lá a raiz, lá embaixo, esbarra na autoestima, esbarra na insegurança, esbarra da sabotagem, né? São causas do sintoma, que são coisas muito mais profundas na construção da nossa identidade, na construção de quem somos, né? Então, reflete na ansiedade. Então, há uma probabilidade maior, pessoas que têm uma construção de identidade, uma construção do seu eu mais frágil, tendem a ter mais transtornos de ansiedade. Então, quando a gente começa a trabalhar a raiz do problema, a fortalecer o eu, o autoconhecimento, a saber quem somos, isso tende a refletir lá em cima no sintoma, a ficar mais seguro e mais forte. Tá dando para entender? Beleza. Então vamos continuar. Então, transtorno de ansiedade não tem cura. O que tem é controle, né? É igual diabetes. Diabetes tem cura? Normalmente tem o controle. Então, uma pessoa tende a ficar mais controlada, não dar sintomas. Ela pode viver e não dar mais sintomas, né? Então, por exemplo, normalmente o que a gente faz com o paciente, aquele paciente que vem toda semana, à medida que ele vai melhorando, vem de 15 em 15, vem uma vez por semana, uma vez por mês, e aí tendo às vezes acontecendo alguma coisa nova, vem com mais frequência. Então, assim, é algo que o profissional, ele vai sendo parceiro da pessoa e da família, acompanhando aquela pessoa. E em momentos mais difíceis, a pessoa entra em contato e a gente acompanha. A pessoa se sentindo melhor, afasta um pouquinho. Então, fica uma parceria e um acompanhamento. Por isso que o autoconhecimento, a pessoa mesmo que vai se conhecendo, ela vai sabendo quando ela necessita, ela não vai deixar chegar ao limite, ela mesmo vai procurar ajuda, né? Quando chega no limite dela, quando ela se autoconhece, e à medida que ela também vai ficando melhor, ela também vai andando um pouquinho mais sozinha. Então tem esse andar. Então vamos à próxima pergunta. Existe uma idade para doença emocional? Não, não existe uma idade para doença emocional. Qualquer faixa etária, né? A gente tem atendido muita criança com transtorno de ansiedade, assim como depressão, muitas crianças, assim como estresse, né? E isso tem acontecido muito a gente está com bastante procura nesse momento, né? De adolescentes, né? Doença emocional são contagiosas, eu já falei que não são, mas uma pessoa agitada acaba agitando todo mundo, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Terapia é para maluco? Não, não é para maluco, né? Terapia é para quem não quer ficar maluco. E a terapia, ela até muito tempo atrás, ela foi muito discriminada, mas hoje, graças a Deus, está se vendo de uma outra forma, está se vendo com mais respeito, e isso é muito bom. Até porque uma pessoa saudável emocionalmente é uma pessoa mais equilibrada e uma pessoa consegue resolver conflitos e dificuldades com mais flexibilidade, com mais maturidade, né? Com mais inteligência emocional para enfrentar esses desafios todos do dia a dia. Então, maluco, no caso, é uma pessoa que chega ao ponto, aí no caso é um caso de psiquiatria, não terapia. Terapia é uma coisa mais leve, né? Em que a gente vai trabalhar a causa, onde a gente vai trabalhar a raiz do problema.
não vai trabalhar o sintoma. Uma pessoa que está a ponto de ser internada, ela já está com sintoma, já passou do limite e ela tem que tomar medicação para depois ir trabalhar a causa do problema, algo mais profundo, para não surtar mais. Ok? Então, algumas dicas aí, bem rápido, por causa do nosso tempo. Então, a primeira dica que a gente dá é se acalmar, né? Se auto-acalmar. E aí a gente coloca aí respiração bem devagar, né? 3 por 6, todo mundo respirando pelo nariz. Conta até 3, vamos lá, respirando pelo nariz. 1, 2, 3. Saindo o ar agora pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês respiraram muito acelerado, tem que fazer mais devagar, né? Então respira bem devagar, entrando o ar pelo nariz e saindo, contando até 6 pela boca. Isso né, traz oxigênio para o cérebro, acalma e fecha as janelas da agitação da alma. Isso é muito importante. Então, procurar um lugar calmo, sentar, fazer respiração, isso é muito importante. Respirar bem devagar, sentir o ar entrar e como se entrasse vida e saísse tudo que é problema, tudo que é ansiedade na hora que o ar sai. Isso é muito importante. E aí eu coloquei tartaruga, né? O projeto tartaruga que normalmente eu comento, que é a pessoa que se autoacalma, ela também tem movimentos mais devagar. Então ela fala mais devagar, ela senta mais devagar, anda mais devagar, tudo em marcha lenta. E aí é importante nesses dias a gente ir no projeto tartaruga, tudo mais devagar, né? Por quê? Porque a casa tá cheia, tá acelerada, todo mundo nervoso. Se você também ficar agitada, né? E acaba motivando todo mundo a ficar agitado. Então é importante todo mundo ir nessa vibe mais devagar, resolver as coisas mais devagar, falar mais devagar, porque a gente vem numa vibe muito acelerada. Então, se acalmar, se auto-acalmar. Outra dica é dar nome aos sentimentos. Então, se você está agitado, se você está nervoso, mergulha para dentro, vê que sentimento é esse que você está sentindo. É o que? Tristeza, você está com raiva, você está com medo, você está ansioso, está preocupado com o futuro, você tá triste, né? Tá estressado. Qual é o nome desse? É importante identificar qual é o nome desse sentimento. É muito importante, né? Para a gente dar, porque a partir do momento que a gente sabe o que sente, a gente pode dar uma solução. Enquanto a gente não sabe o que sente, identifica, porque às vezes a gente está sentindo, tem uns sentimentos tão internos que a gente não para identificar o nome desse sentimento. E é importante a gente dar nome aos sentimentos. E a partir do dar nome aos sentimentos, a gente gera uma frase de paz para esse sentimento. Então, frases de paz feito, né? A Bíblia está cheia de frases de paz, como o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor cuida de mim. Então tem várias frases, né? Que acalmam. É importante ter uma frase que acalme, né? Muitas das vezes a pessoa elege uma frase, só que é uma frase de guerra, então tem que ser uma frase de paz, né? Uma frase que acalma. Então, elege uma frase de paz, medita nela, fala em voz alta. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu não cuido muito bem de mim. As pessoas que me cercam às vezes não cuidam de mim, mas eu tenho alguém maior que cuida de mim. Então, trazer à memória o que te traz esperança, né? Falar em voz alta para você mesmo, palavras e frases que te acalmam. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá? E viva o hoje. Porque a ansiedade ela esbarra no estar aqui pensando no amanhã. Então, é importante a gente estar com os 2 pés aqui, no aqui e agora.
Então, toda vez que a cabeça for para frente, você fala em voz alta para você mesmo. Não, que dia é hoje? Hoje é dia 13, segunda-feira. Então, eu vou viver esse hoje que Deus me deu e vou ficar inteiro nisso, né? Então, é importante de tempo em tempo falar, porque se disciplinar, né? O autocuidado também tem a ver com autodisciplina. Nós somos muitas das vezes indisciplinados, né? A nossa cabeça quer ir para lugares e pensar coisas que não deveria. E quem tem que dar disciplina não é o outro, é a gente mesmo. A gente mesmo tem que falar pra gente: não, o que está acontecendo? Não, vai ficar pensando, não, o que, que é hoje? O que, que a gente tem para hoje? O que, que a gente pode resolver hoje? Tem coisas que não dá para resolver, né? Vai resolver daqui a algumas semanas, alguns meses. Hoje não dá. Então, o que, que eu vou resolver no dia de hoje? O que, que eu posso resolver de prático hoje? Fazer uma lista, em vez de quando a ansiedade vem, a cabeça fica cheia de ansiedade, de problemas, de preocupação, colocar um caderno perto, escrever, transferir da cabeça para o papel a lista de preocupações, e isso vai transferindo, é algo que a gente vai transferindo da mente, alivia a mente, porque senão a mente fica sobrecarregada. E o que a gente menos precisa nesse tempo é ficar desequilibrado. Nós temos que manter o controle, porque temos algumas semanas aí pela frente. Então, aqui a nossa coisa. Ok. Deixa eu falar aqui, ó. Então, ó. Queria agradecer a vocês, foi uma delícia andar com vocês, né? Não, é a primeira vez que eu faço, então assim, gostei muito, foi muito bom, passei um pouquinho da hora, mas vou procurar na próxima vez ficar bem no horáriozinho. Foi uma delícia, gostei, queria agradecer. É uma aventura ver vocês escrevendo e não poder responder todos e ter um conteúdo para dar, mas foi muito gostoso. Espero semana que vem a gente faz de novo, né? Conforme for, a gente continua o tema, porque tem muita coisa ainda para falar sobre esse tema, ou faz outro tema, mas aos pouquinhos tem muitas perguntas. Eu recebi uma enxurrada de perguntas, então eu vou estar respondendo lá no Instagram, e aí espero vocês lá, e aí a gente vai continuar ficando juntos, tá? Que Deus abençoe vocês. Lembrem que Deus cuida de nós e Ele não nos deixa. E vamos valorizar esse tempo que a gente está em casa para a gente se cuidar, para a gente se acalmar, para a gente respirar, para a gente meditar em coisas melhores, né? Tá bom? Deus abençoe e até o próximo.